a gente voltou para compartilhar. Era impossível deixar de contar para a Joana, para a Érica, para a Luana, e quem mais vai ouvir isso depois, o que aconteceu com o nosso Entre, né? E aí também a gente já fala sobre uma outra possibilidade de a gente seguir virtualmente. E que já está aí no ar, que vai ser um Entre virtual. Então eu só vou fazer a contenção e tal, e aí cada um abre o microfone para perguntar, para responder, para compartilhar. Então o Entre surgiu porque a gente estava em uma experiência virtual muito intensa, 3 vezes por semana de encontros, e nesses encontros com uma meditação da vacuidade que gera um processo tão que desloca tanta coisa dentro da gente, e daí a gente ficou inevitável um encontro presencial para poder trazer uma outra matéria para esse encontro. O virtual é real, o que a gente vive aqui virtualmente é muito real, e o presencial ele traz uma outra sensação, uma outra experiência, né? E a intensidade também. A gente se encontra aqui 1 hora a cada encontro e a gente pôde ficar aqui esses 3 dias juntos. E a gente começou a se encontrar na quinta de manhã para preparar um encontro onde não ia ter uma pré-programação. E essa preparação, como a gente não tem nada que preparar do encontro, porque não vai ter programação, era uma preparação em nós. Uma preparação da gente realmente deixar de atuar na nossa necessidade de controle, de garantias. E aí a gente foi a cada quinta-feira levantando esses controles e essas necessidades de garantia que estava dentro de cada um de nós, e até que chegou aqui presencialmente e a gente realmente não tinha nenhuma programação a não ser as refeições, que aliás foram todas deliciosas, pela quantidade de pessoas impressionante, o sabor e o tempero. A equipe da cozinha superou todas as expectativas. E aí as coisas foram surgindo. As coisas magicamente, lindamente, num alto nível, o que revela muito o que nós estamos reverberando, porque o alto nível de encontros, de trocas, de experiências que nos foi possibilitada revela esse alto nível de vibração, porque realmente foi absolutamente mágico. E aí a gente encerrou, a gente ainda ficou segunda-feira com o grupo que começou antes, né, dos voluntários, porque a gente viveu um processo muito intenso juntos, de estar aqui se conhecendo e assumindo a cozinha, assumindo uns certos cuidados do espaço, e foi fenomenal, foi assim impressionante também como é que nas diferenças a gente se encontrou e se compôs. Então, sucesso absoluto desse Entre, logo esse Entre foi simplesmente a primeira edição, e a gente vai seguir com outras edições até ser necessário. Esse feriado da Páscoa é um momento propício, porque é um feriado que acontece sempre na mesma data, no sentido de é um feriado que cai, né? Sexta-feira, sábado, domingo, muitos conseguem a quinta-feira também. Então, é um momento, não é um feriado que muda de dia da semana, né? Ele muda só do mês. Então, é um momento que a gente pode... É um feriado que dá essa contenção para a gente. Então, ano que vem a gente tem Entre segunda edição, e
Mas a gente queria ter esse encontro aqui para compartilhar, porque vocês foram tão presentes, algumas pessoas que não puderam vir foram tão presentes na elaboração e na criação desse encontro, que deu muita vontade de compartilhar a nossa experiência e já também surgir com uma nova experiência virtual. Então, está aberto aí, quem quiser perguntar, quem quiser compartilhar a sua experiência, porque esse vai ficar gravado para quem não está aqui ouvindo, poder viver, saber o que a gente viveu aqui, né? Manda ver, digam lá. E quem quiser abrir para perguntar coisas, fiquem à vontade. Que bom ver todos vocês aqui. Olha, Bruna, Thales, bem-vindos ao vivo. A sensação que dava é que a gente podia morar todo mundo junto. Não quer dizer que ia ser fácil ou simples, mas dava essa sensação. Diga, Joana, qual toda a sua curiosidade em relação ao que aconteceu no Entre? Olá, Ana. É curiosidade total, eu não consigo sequer ter uma coisa em particular. É tipo, o que é que aconteceu? É só, eu quero saber tudo. Desde o início ao fim. Porque dá muita vontade de saber o que é que aconteceu, não é? Saber assim como é que foi, como é que foram as experiências, o que é que foram, como é que o dia corria. Dá vontade de saber tudo, é isso. Então é difícil dizer como é que foi, não, é tipo tudo, como é que foi tudo. Então se der para partilhar assim um pouquinho de como é que as coisas foram vividas. Sim, obrigada, eu vou começar e aí vocês que estavam aqui, abram o microfone para me ajudar. Mas aconteceu o seguinte, na quinta-feira, na sexta-feira anterior... Oi, quem está falando? Pode falar. Era eu, Leandra, mas pode começar. Pode falar um pouquinho, depois eu falo. Tá, e aí você entra, Leandra. Então, na sexta-feira anterior, a gente tinha a chegada dos voluntários, que chegaram ali na feira, a gente veio para cá, e no sábado era um dia da gente se conhecer. E numa roda de conversa, a gente percebeu que a gente não tinha os time dos sonhos. A gente não tinha um grupo que falava assim, eu sou especialista em cozinhar para 70 pessoas, eu tenho toda essa experiência em desentupir banheiro, eu tenho... Não era um time de pessoas, funcionários, para segurar e a gente poder relaxar total. E, na verdade, esse era o time dos sonhos de um Entre, porque era algo a ser criado, não era algo a ser executado. E se revelou realmente ser o time dos sonhos, porque o que aconteceu é que ninguém, com a sua especialidade para executar coisas, a gente se apoiou, a gente se reuniu, a gente se juntou, a gente foi ensaiando,
A gente tinha umas rodas de conversa para poder entrar em contato com as sensações. Não existia solução para nada, existia assim um olhar mais claro, mais lúcido para tudo nas nossas conversas. E aí a gente se afinou magicamente. Houve um alinhamento mágico entre todos, mágico que eu digo no sentido de que a gente trabalhou indiretamente para esse alinhamento e não diretamente. E então o que aconteceu foi que que a Luana trouxe aqui, curiosidade, a partir do que a Joana falou, como aconteceu a criação, se houver interferências, talvez um relato mesmo de quem participou. Sim, todo mundo vai falar. E aí o que aconteceu foi que a gente estava pronto para receber o grupo que ia chegar. E quando esse grupo chegou, a gente não tinha ideia mesmo do que ia acontecer. Aliás, as únicas coisas que a gente começava a ter uma ideia que era assim, olha, como são 70 pessoas, a gente vai fazer 2 turnos de alimentação. Não tinha como acontecer 2 turnos. A gente vai ter bem claro também quem vai trabalhar na cozinha, em qual momento, para poder todo mundo participar do encontro também. Não tinha a mínima, as únicas coisas que a gente tentava de alguma maneira conter, elas não aconteciam. Então tem um quadro grande, um quadro branco aqui, que eu pus a foto dele lá no Instagram, aonde eu fui lá, escrevi um entre lá em cima e coloquei para todo mundo, olha, tem canetas ali, coloquem os seus desejos, coloquem seus desejos de receber, os seus desejos de ofertar, e a gente vê o que acontece. E eu acho que isso deu uma necessidade ainda maior das pessoas conversarem entre elas, porque para poder pedir alguma coisa do outro, saber o que o outro tinha para dar. E rapidamente esse quadro foi sendo preenchido. Eu quero isso, eu quero dar isso, eu quero oferecer isso, eu quero receber isso. E aí embaixo, quando eu olhei esse quadro, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai organizar isso, né? E aí embaixo eu coloquei um calendário. Então tá, vem aqui e coloca, olha, às 10 horas da manhã eu vou oferecer isso. E porque aquilo que era pedido nesses quadros não necessariamente precisaria ser atendido. E talvez ninguém pedisse o que você tinha para oferecer, mas você ia lá e colocava como uma proposta, uma sugestão. E ninguém era obrigado a participar de nada e não estava nada pronto. A gente faria tudo a partir das nossas interações. Então, o que aconteceu foi as pessoas foram oferecendo processos, as pessoas foram participando desses processos oferecidos. A gente começou com uma roda onde rapidamente eu situei algumas da onde está vindo essa criação. Logo passamos para o Quintino, que trouxe jogos e brincadeiras que tinham que ser criados pelas pessoas que estavam participando. Depois do Quintino, naquela tarde, o que a gente fez? A Cuca trouxe alguma coisa, mas antes da Cuca, acho que o Magno trouxe um processo de uma prática de liberar tensões do corpo e traumas. A Cuca trouxe da vacuidade. Eu não lembro o que mais que aconteceu na sexta-feira. Alguém aí lembra? Sei que a gente teve o dia cheio. E no sábado de manhã, Madison e Renato trouxeram... A sexualidade também. Veio a vivência da sexualidade com a Dúnia. Depois à noite, fogueira. A gente também fazia uns encontros pequenos ali, com umas leituras de tarô públicas. E aí Madison e Renata, no dia seguinte, abriram um encontro com uma vivência de sensibilização do corpo e de ativação.
maravilhoso, assim, onde a gente viu todo mundo partir de um corpo e se encontrar em outro corpo. Veio o encontro, veio a yoga do riso, onde a gente deu muita risada. Magno, de novo, trouxe mais uma vez, a gente parecia que estava todo mundo realmente disposto a libertar tensões de uma vida inteira. E o Magno, quando ele trouxe essa técnica, TRE, eu acho, a gente realmente abraçou isso. Não, vamos liberar essas tensões de uma vida inteira. Então, a gente teve 3 vezes esse encontro de liberação de tensão. A gente teve também mais uma roda geral de celebração e depois ao vivo ali, músicos incríveis fazendo uma roda de danças, cantos e movimentos, e delicioso, sim, até que ainda ficou um grupo que eu ouvia lá de casa, parecia que eles estavam fazendo uma retrospectiva total do encontro, via todo mundo ali, ho, 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 ha, 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 gargalhando, e é isso. Aí domingo a gente acordou e a gente preparou um brunch com todo o nosso carinho, assim, uma orgia alimentar. Talvez aquilo era para realmente nutrir as pessoas para poderem ir embora. Muitos tinham uma viagem longa. Era também para celebrar, porque a comida ela tem um significado na nossa cultura de celebração, de abundância, e também para ver que o pessoal da cozinha é incansável. Não é porque trabalharam duro cortando cebola esses dias que no último dia estavam cansados, era qualquer coisa. Não, era um agradecimento mesmo, né? E aí as pessoas foram indo embora e ainda ficaram os voluntários e algumas pessoas ficaram até a noite, e a sensação era de que todo mundo cuidou tanto do espaço, cuidou tanto um do outro. A sensação era que não tinha passado 70 adultos e adolescentes, mais umas 10, 12 crianças pequenas. Não, era a sensação que não tinha passado isso, né? Que realmente as pessoas estavam todas muito cuidadosas uns com os outros e com o espaço. Foi leve, foi muito leve ter tido essa experiência de entregar o espaço e realmente as pessoas cuidaram dele. Então, que posso dizer mais, né? Por que não criar o Entre Segunda Edição quando tudo isso traz tantos encontros, tanta vida, tantas possibilidades e nenhum prejuízo, né? Então, diga lá, Leandra, que você ia compartilhar sua experiência. Oi, bom dia, gente. Bom dia, esses rostinhos. Você descrevendo um pouco, Ana, acho que trouxe um delay emocional aqui. E nesse lugar de abrir o microfone sem saber exatamente o que vai falar, assim, me vem a sensação do esforço para não trabalhar, né? O esforço para estar presente nas relações e poder se perceber a cada instante ali junto às pessoas, as sensações e que não são boas nem ruins, são sensações que vêm ao corpo. E essa interação e esse cuidado, eu sinto de dividir que, assim, eu não sei como, porque não foi criado um momento onde se criaria um, um
um campo de contenção que a gente soubesse, olha, a partir de agora esse campo já está acionado. Isso não existe, isso foi criado na relação de cada instante, assim, desde a chegada, desde anteriormente nos encontros virtuais, ali na chegada daquela feira, assim, foi muito especial aquele momento ali de estar ali. A Lana despirocou, minha filha ficou maluca, falou que queria morar lá no primeiro segundo. E esse lugar da construção, assim, ele é 24/7, assim, ele é todo o tempo todo. E, e por enquanto é só isso, assim. É, que delícia. E eu tô aqui em Campinas ainda, tô quase voltando para isso, você continuar falando. Ai, Bom dia. Nossa, que bom demais ver vocês. Parece que a gente está continuando, né? Nossa, na minha experiência, assim, eu fico sem palavras, porque realmente antes de ir, eu aproveitei o exercício da não expectativa proposto para a Ana, e eu realmente fui de coração aberto, e realmente o que aconteceu no Entre não tinha nem como criar expectativa nenhuma, né? Foi uma coisa única, foi um momento de encontro com pessoas maravilhosas, né? Que quando a gente vê através aqui do vídeo e quando você encontra, né? E as pessoas sabem seu nome e você também sabe o nome das pessoas, a sensação é que esse Entre a gente já fazia ele há muito tempo, né? Não sei. Mas foi uma experiência realmente que eu não tenho palavras, porque é uma sensação que não tem conceito. É um sentir que eu trouxe ele comigo e eu quero permanecer com isso e estar nessa contenção que foi proposto por Ana, né, por Cuca, por cada um de vocês, né, Renata e Madison, o Magno, nós voluntários ali, que parecia que a gente chegou a um momento que se conhecia assim, há muito tempo, né? Muito bom mesmo, assim, realmente eu não sei o que falar. E fantástico o que aconteceu, assim, do não saber o que vai ser, mas foi algo que não tem como explicar, porque tudo aconteceu como precisava acontecer, né? E é interessante, Ana, que eu estava ontem, quando eu fui dormir, eu falei assim, gente, me veio eu de novo os meus sonhos, né? Me veio há um tempo atrás, isso já tem, acho que um ano mais ou menos, eu me lembrei de um sonho que eu tive, que eu estava num lugar e que a sensação desse lugar era como se eu tivesse participado das suas jornadas antes, sabe? Vendo depois a relação de onde eu estive, não enquanto Entre, mas as pessoas falando sobre a jornada, eu me remeti a esse sonho que faz muito tempo que eu tive. Eu falei, gente, essa sensação desse sonho, ela veio de novo, né? E é como se eu tivesse participado dessas jornadas sem estar. Mas em algum momento eu senti, e eu falei, nossa, que coisa interessante, porque eu me identifiquei muito. É como se eu tivesse, não um déjà vu, né? Mas é como se eu tivesse experienciado isso também. Isso me veio ontem, né? E eu parei para pensar, nossa, que coisa louca. Mas, enfim, é isso, gente. Olha, esse Entre realmente é isso, sabe? Não dá mesmo para falar. Assim, que a sensação, essa é uma contenção que ela continua. E eu sinto, né? E tudo que foi feito está aqui, está presente, está no corpo. E é isso, né? Muito obrigada mais uma vez.
Kátia, eu também sonhei com o Muda. Acho que foi anteontem ou ontem. Eu sonhei que a gente estava na Redonda e estava fazendo uma prática também. Então foi bem interessante você comentar isso. E uma coisa que eu achei muito legal também é que eu sentia muita vontade de guardar tudo comigo, né? Até queria pedir para as pessoas musicarem a poesia que a gente fez para guardar tudo. Mas para mim, eu não sei, eu senti meio que como uma experiência que ela foi pro corpo, mas eu não seguro, eu não sustento mais ela, sabe? Como se viveu e pronto. Acho que foi importante ter essa presença, né, de atualização, de não ficar apegado ao que aconteceu. Porque o que acontecia? No encontro, eu estava muito desesperado porque eu falava, eu não posso perder nada, eu quero fazer tudo, tudo. E aí eu entrava num estado de desespero, e se eu perder isso, se eu perder aquilo, né? E aí eu acabei desencanando disso, né? E falei, bom, eu até brinquei, né, abri o tarô, né? E eu gosto bastante de tarô. Até falei assim, eu vou fazer tipo um oráculo mesmo, né? Onde eu caí é porque eu tenho que estar ali naquele lugar. E foi impressionante como que às vezes eu sentava numa mesa e de repente as pessoas estavam conversando de uma coisa que me tocava muito, que fazia muito sentido para mim, e que aquilo me ajudou de alguma forma em alguma questão minha, né? E às vezes até fazer essa brincadeira, assim, de trazer uma questão e aí uma conversa me chamava, eu sentava e aquilo meio que me respondia, né? Então, o encontro ele foi sendo criado dessa forma. Eu senti que eu não perdi nada porque eu estava no lugar onde eu tinha que estar, com as pessoas que eu tinha que estar, escutando e falando aquilo que eu tinha que escutar e falar. Então, foi uma grande experiência de tudo, assim, porque eu tinha pelo menos essa necessidade de querer colecionar tudo, né? Então, você faz muitos cursos, você quer buscar muito conhecimento, quer buscar muito, 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 e não, ali foi 100% confiança. Então, até o horário de chegada, né, do tipo, não, eu vou chegar no horário que tem que chegar, vou sentar com as pessoas que eu tiver que sentar, vou escutar o que eu tiver que sentar, vou vivenciar aquilo que eu tiver que vivenciar, e uma plena confiança de que eu não perdi nada, assim. Ou perdi bastante também. Mas foi muito interessante essa presença e também como que as coisas aconteciam, assim. Então, a gente tinha que lavar o prato da refeição, e às vezes tinha uma pessoa já lavando, e a pessoa falava assim, deixa que eu lavo para você. Aí, enfim, você agradece, a pessoa lava, e no outro momento, assim, eu ficava, nossa, mas como é que eu vou retribuir, né, isso? E aí eu desencanava disso e de repente eu estava lavando o prato, tinha uma pessoa atrás de mim, deixa que eu lavo, né? Então não tinha preocupação, as coisas iam acontecendo de uma forma muito improvisada, criada, né? E enfim, a minha experiência também foi fantástica. Eu acho que eu tinha, de alguma forma anterior eu tinha uma não expectativa, mas a gente tem uma imagem, né? As pessoas falam muito bem do ambiente, tudo, então eu não fui com essa expectativa, assim, para mim foi uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo comum, não foi uma coisa... eu senti que eu poderia trazer essa experiência para minha vida, não que eu precisaria morar aí, claro que seria incrível, mas não que eu precisaria fazer toda essa mudança, mas porque a mudança já está aqui, eu estou mudando aqui na minha vida, estou trazendo toda essa experiência no meu corpo, sabe? Muita coisa tá mexendo e, gente, eu agradeço muito, foi realmente muito bom, quero participar de mais e próximas e ver todos vocês, impressionante como a gente parecia que a gente já se conhecia de alguma forma, né? As conversas rolaram de uma forma muito agradável, as brincadeiras, enfim, eu agradeço também bastante todo mundo, e mesmo quem não estava presente, eu acho que senti um pouco do que foi. Bom dia. Fiquei com vontade de compartilhar um pouquinho também. Licença, é a primeira vez que eu chego aqui no Zoom. Foi tão incrível, gente, esse encontro. Foi muito esse lugar, assim, do corpo, né? Para mim, assim, acho que para todos, né? Tava muito latente, assim, em mim era uma coisa que estava pedindo, né? Como se precisasse de um exorcismo, assim mesmo. E eu senti que foi meio geral, né? Parecia que todo mundo que estava ali precisava esvaziar e não era muito esse lugar de tanta conversa, né? Pelo menos na minha experiência, assim. Mas era um lugar mesmo de, sabe, extravasar pelo corpo, assim, deixar sair os bichos tudo.
para poder, sei lá, né, ter esse vazio, assim. E para mim foi bem especial, e ainda está sendo, porque foi o primeiro, né, tá sendo ainda o primeiro momento em que eu me distanciei da minha filha, que tem 2 anos, né? Então eu vou reencontrar com ela hoje. Ainda não reencontrei, ainda estou distante dela, então assim, como sinto que ainda é essa janela, né, assim, para mim. E aí eu fui para lá sem ela, né, que é uma criança que tem 2 anos, que eu amo, que eu estou sempre, né, junto, que não vai para escola, que a gente tem uma relação ali o tempo inteiro, né, juntinho. E aí eu cheguei lá e me vi sem ela, tipo assim, nossa, eu quero aproveitar todo esse tempo, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero viver. E aí, de repente, quando eu vi, eu tava fazendo o que eu faço com ela, eu tava brincando, né? E assim, de um lugar diferente, claro, né? Porque quando você brinca com a criança, é lindo, maravilhoso, mas é uma coisa. E quando você brinca, você troca com outros adultos também, assim, foi muito novo, né? Para mim, foi como que um despertar, né? De uma outra possibilidade mesmo, de entrar em relação com adultos a partir desse lugar mais criança também, né? Assim, de estar ali vendo o que vai acontecer, né? De ter alguns objetos, né? Algumas coisas que poderiam começar a intermediar essas relações, mas que no final das contas não são necessárias mesmo, né? Assim, eu lembro, ficou muito evidente para mim quando a gente começou no primeiro dia, né? Com o Quintino, a gente começou a brincar com uns paus, assim, que ele trouxe, que podiam ser várias coisas, e foram várias coisas. E aí a gente fez várias brincadeiras, no fim a gente começou a fazer massagem, né, usando esses paus, e no final a gente soltou os paus, porque aí a gente quis experimentar o toque, né, assim, essa coisa mesmo sem os intermediários, né, então foi, nossa, muito lindo, assim, porque o pouco que a Ana falava em alguns momentos, trazia, eu estava experimentando o tempo inteiro, né, o que ela estava falando, então às vezes já tinha acabado de experimentar e a Ana trazia uma coisa e falava, nossa, a gente acabou de viver isso. Ou então ela falava e daqui a pouco a gente estava ali vivendo essa coisa. Então, para mim foi fantástico, assim, mesmo como que um reencontro com a minha criança, né? Muito através do corpo, sem deixar passar, ficar muito, sabe, elucubrando coisas. Só sentir, só ser, né? E eu voltei reverberando muito isso, né? Porque tô aqui, tô em viagem ainda, né? Eu moro na Bahia e tô aqui em São Paulo agora na casa da minha mãe. Hoje eu vou reencontrar minha filha. Mas ainda tô, né, como com esse tempo ainda de experimentar o que é não estar com minha filha. Então, eu sigo dançando muito, eu sigo assim com essa coisa corporal muito forte em mim. E, nossa, estou muito feliz, assim, muito, muito grata, profundamente grata mesmo. E vamos marcar logo esse próximo Entre. Gratidão, Ana, gratidão a todos. Bom, podemos falar dos próximos movimentos virtuais. Mas qualquer um que queira, a qualquer momento, voltar a falar dessa celebração aqui que a gente está fazendo pelo encontro que a gente possibilitou, fica à vontade de abrir aí. Ô, Ana, eu quero falar um pouco. Pois diga, Bruna, diga. Então, quando eu tava indo pro encontro, assim, aí eu fiquei pensando, gente, eu vou estar realizando tipo uma coisa que eu visualizei uns 10 anos atrás, né? E aí eu já fiquei pensando assim, já tô indo lá passar vergonha, porque eu vou ficar chorando. E eu não sei porque eu tenho essa coisa de chorar, assim, porque eu sou muito emocional, aí eu fico vendo vários adultos conversando, assim, tipo, de forma serena, eu fico pensando, por que eu não consigo fazer isso, né? E aí mas eu falei, tô indo. Vou ser quem eu sou. E aí, tipo, na ida pro sítio, assim, uma dor minha muito antiga veio à tona, assim, eu fiquei o encontro inteiro meio assim. Eu até nem consegui muito
entrar em contato com as pessoas e participar de todas as vivências, porque eu estava com um processo interno muito forte, assim. E eu fiquei impressionada como que aquele lugar mesmo traz isso, né? E ao mesmo tempo dá o amparo, assim. Eu senti o amparo, eu senti a dor pesando nas minhas costas e ao mesmo tempo o amparo em tudo. E acho que foi no sábado, eu fiquei assim, eu estava exausta. E eu fiquei assim, o que está acontecendo, né? Porque, assim, a gente fez vivências profundas, mas não tem processo de cura ali, não é nada muito específico. E eu exausta, e as pessoas falavam, mas essa terra é assim, esse lugar é assim, ele traz isso. E depois da sua fala no sábado, eu achei que finalizou de uma forma tão, sei lá, tão especial, me deu força para voltar, assim, e eu sinto que as coisas ainda estão... Na segunda eu estava em casa, eu falei assim, o que a Ana falou mesmo? Não conseguia lembrar de nada, porque meu corpo, parece que meu corpo sentiu tudo, assim, aí eu falei, não precisa lembrar porque o corpo está sentindo, e eu ainda estou meio que nessa energia, assim, um vazio muito grande, um desapego das pessoas, fiquei muito sozinha na segunda e na terça, e é isso. Foi muito maravilhoso, só queria falar mesmo. E inexplicável, não dá muito para explicar, assim. Eu. Estão escutando? Eu fiquei impressionado também no sentido assim, como que a gente se propôs a criar esse campo e ele se criou, assim, simplesmente com pessoas lá que nunca tinham se conectado com a gente, né? Com pessoas que tinham se conectado, não importava, a gente só se propôs e ele foi criado. Então, acho que foi bem impressionante essa parte. E essa questão mesmo que a Ana trouxe da leveza, eu senti muito isso, que era você se junta com essas pessoas que se proporam a experimentar esse campo de criar, né? Sem esses limites que a gente tem o tempo todo. E aí parece que é uma sensação que eu nunca senti antes, que não é uma intimidade, mas é uma sincronia mesmo de tudo ir se encaixando. Então, que às vezes você não sente com pai e mãe numa mesma casa. Você foi criado o tempo todo, mas você não sente porque está tão condicionado, né? Eu achei muito interessante, pensando por esse lado. E o encontro foi maravilhoso. Eu comecei o encontro aqui dando boas-vindas a quem eu achava que nunca tinha participado ao vivo e na verdade, fico olhando. Madison, você participou já de outros, né? De outros encontros aqui online. É uma pergunta, você participou já de outros encontros online aqui? Espera aí que eu não estou te ouvindo. Espera aí que eu vou abrir seu microfone. Espera aí. Ih, seu microfone não abre por mim. Vê se você consegue abrir. Não. É que agora me parece que eu vi sempre o Madison aqui nos encontros. Agora eu... Oh,
Sim. Agora ouve? Sim. Na realidade, eu algumas vezes estava do lado da Renata nos encontros. Nunca tive aqui aparecendo na câmera. Não é? Quem acompanha mais os encontros aqui virtuais é a Renata. E a gente junto vai sempre refletindo um pouco sobre o que ela ouviu, o que ela trocou com vocês. Não é? Então, a minha interação tem sido um pouco de carona, né, com a Renata. Não é? Para mim foi uma experiência incrível, né? Já de muito tempo tinha uma curiosidade muito latente de conhecer lá o espaço, de alguma forma toda a reflexão que você vem trazendo já de anos é uma provocação muito profunda, né, na nossa existência. E a experiência lá, na realidade, deu a possibilidade da gente ver que a gente está num certo acordo íntimo, né, de interesses enquanto a ser humano. Para a gente está reverberando muito e fica uma vontade grande de realmente constituir uma ponte mais próxima de relação e troca com vocês. Né? No mais, é só gratidão. Sim, fica essa sensação de uma intimidade enorme, né? Porque o Madison e a Renata, eles facilitaram ali um processo, e quando a pessoa está ali trazendo o processo para os outros, é de uma abertura, né? De uma exposição. Então, deu muito essa sensação de que eu vejo o Madison todos os encontros virtuais, porque parece que já gravou dentro de mim aqui a sua presença. Então, o que pode surgir, né? O que a gente, que campo assim eu gostaria de propor e de provocar, da gente fazer um encontro, também gravar o encontro para quem não puder participar presencialmente, e fazer um encontro às quartas, às 9 da manhã, às quartas-feiras, e é um entre virtual. Esse entre virtual a gente tem esse espaço aqui para poder se encontrar, igual a gente tinha esses dias aqui os espaços para se encontrar, e a gente vai criar juntos. Seja através de você pedir algo, de algum tipo de conexão, de comunicação, de reflexão, de pensamento, ou oferecer. E aí a gente tem que pensar aqui juntos como é que a gente estabelece um lugar, um painel, onde a gente possa ir se organizando. Porque os encontros vão acontecer com alguém oferecendo algo ou com alguém pedindo algo. Eu vou abrir mão deste lugar de trazer algo que, na verdade, eu sinto que ele se cria na relação. Então, não é algo que eu trago pronto. Mas eu acho que já deu, esse exercício já tem acontecido lindamente, e eu gostaria que todo mundo arriscasse experimentar isso, se responsabilizar pelo encontro, né? Para que ele aconteça. A gente tem conversado muito aqui sobre o processo virtual, porque o virtual é real. Eu acho que talvez seja esse o nome que a gente vai dar para os encontros às quartas-feiras, às 9. O virtual é real. Ele é tão real quanto o que a gente chama de não virtual, de concreto. A gente tem olhado muito para
relação da vacuidade onde o que parece tão real é uma mera aparência. Então, existe um virtual em todo real. Existe um virtual, o virtual da xícara, o virtual do livro, do corpo, da mente, que a gente chama de tão real, mas quando a gente vai olhando pela vacuidade, a gente vê que é virtual, é um campo de possibilidades. Não é uma coisa concreta, não é o que aparece, não é o que aparenta ser, né? E se a gente se dedicar ao virtual, a gente pode ir por dois caminhos nessa perspectiva, né? No caminho de, quando eu vejo o virtual acontecendo e se realizando, eu levar isso, porque eu chamo de vida real, e ver e ter mais claro o virtual na vida real. Então, é como se a experiência virtual me ajudasse a ver o virtual do cotidiano, o virtual disso que a gente chama de concreto. Porque já está lá, já está no que a gente chama de real e de concreto, já está o virtual, mas a gente não reconhece, porque o nosso condicionamento já olha o concreto como algo absoluto, como algo que existe inerentemente, que existe por si só. Mas quando a gente vai para o virtual, a gente vê que não existe nada, que a gente precisa criar o que está ali, as interações precisam ser criadas, seja em jogos virtuais, seja em comunicação virtual. Então, se por um lado a relação virtual pode nos deixar mais sensível a reconhecer o virtual de todas as coisas. Por outro lado, a gente pode inverter e fazer com que a gente leve a concretude aparente das coisas para o virtual. Então, aquilo parece ser realmente do jeito que é, apesar de ser virtual. E aí a gente começa a colocar no virtual uma vida que a gente vai chamar de real, e isso vai tirando, vai desconectando alguma coisa. Então, por que algumas pessoas já conseguem viver completamente inserida no campo virtual? Consegue abrir mão das relações pessoais, do que a gente chama de concreto, e se dedicar totalmente a uma vida virtual. Daqui a pouco, esse Second Life, que eu acho que é da Google, talvez crie um grande convite para as pessoas falarem assim, eu vou viver essa vida, essa Second Life, eu vou criar essa vida no virtual, porque por que essa vida seria menos do que essa vida absurda que muitas vezes a gente acaba aceitando viver no que a gente chama de mundo real? Por que alguém que está se dedicando a uma vida virtual é menos do que alguém que está se dedicando a trabalhar no que não gosta todos os dias? Então, se por um lado a gente pode usar o virtual para voltar para a vida concreta e acionar o virtual em nós, nessa vida concreta, para que a vida seja mais criadora e criativa, para que o virtual seja mais real no que a gente chama de concreto, por outro lado, a gente também pode fazer com que essa vida concreta entre no virtual e pareça que seja a vida inerente, que seja a vida por si só no virtual. E é isso que eu acho que gera esse desequilíbrio tão grande, que faz adolescentes que estão ali jogando videogame e matando todo mundo, depois possa pegar uma arma e entrar numa escola e matar um monte de gente, porque concretizou o virtual, né? Ou mesmo, às vezes as pessoas conseguem concretizar tanto no virtual, que mandar mensagens, mandar áudios de uma maneira, com essa proteção dessa distância, de uma maneira tão mais aberta, mas quando chega tete a tete, quando chega na frente do outro,
aquilo não é tão simples assim, ou não flui tanto. Então, já que a gente está se propondo a ter encontros virtuais, trazer a força da virtualidade e reconhecer no nosso cotidiano a virtualidade das coisas, que a gente chama de concreto. E cuidar para a gente não criar o second life, né? A segunda vida. E sim saber que é a primeira vida, seja no virtual ou seja no concreto. Primeira vida no sentido de que é uma percepção que se amplia em nós e não um deslocamento de paisagem, se eu estou no meu cotidiano concreto ou se eu estou vivendo uma outra vida que, na verdade, ela não existe. Essa outra vida virtual não existe. Se eu vou lá e faço um personagem e crio uma profissão, e crio uma conta bancária, e crio tudo isso numa vida virtual, isso não existe. Porém, esta vida que a gente vive, ela também não existe. Essa vida que a gente acredita tanto, se agarra tanto a ela, ela também não existe. Então, eu acho que o virtual pode nos dar essa lucidez de que essa outra vida também não existe, ela precisa ser criada. Então, a provocação é essa, que às quartas-feiras, às 9 às 10, a gente possa se reunir e nesse virtual com olhares, com experiências, com experimentos, com temas, com desenvolvimento de processos que seja ou pedido por alguém ou oferecido por alguém. Ninguém é obrigado a ficar, ninguém é obrigado a entrar, mas é algo que a gente abre a possibilidade de todo mundo se arriscar nessa comunicação virtual, que é real. Porém, ela não é dada, ela tem que ser criada. Igual a vida que a gente chama de real, ela é virtual. E ela também precisa ser criada, ela não está dada. Porém, a gente acredita que essa já está dada, né? Então, a gente só teria que ver como é que a gente, talvez usando o grupo do Muda em Rede, ali onde a gente possa ter esse painel onde as pessoas colocam as suas ofertas ou seus pedidos e aí a gente se encontra na quarta de manhã e experimenta isso. E fica gravado para quem não puder fazer ao vivo e vê e vai criando em ato. Fala, Joana. Obrigada, Ana. Eu posso fazer já um pedido? Pedir para nós ampliarmos a percepção do que é dar e receber. Para ampliarmos, para percebermos ela não nesta coisa de... que para mim tem sempre aqui um peso qualquer e eu acho que é isso que eu sinto e por isso é o pedido que vem, é desse lado desse peso qualquer do que é uma coisa que é dada e parece que vem de um lado, uma coisa que é recebida e parece que vem do outro. Então é um bocado perceber onde é que está condicionada esta leitura tão forte ou esta experiência tão forte que é dar e receber. Porque ela é muito presente em tudo aquilo que é pensado sobre o ser humano, não é? Em tudo aquilo que é a experiência, ou mais do que a experiência, até o pensamento do que é dar e receber. Então, se tivéssemos assim, conseguíssemos ampliar essa percepção, seria também a base mesmo para... Pronto, é a base para isso, é para fazer para ampliar essa percepção do que é isso. Do que é isso que nos está também um pouco sempre presente em nós. Pronto, não sei dizer isto de outra maneira, quer dizer, não sei dizer, está dito, é isto, é esse o meu pedido. Sim, tá muito claro.
Na verdade, realmente a gente pode reduzir esse dar e receber a isso que a gente está muito atravessado, né? Mas aqui a gente teve umas experiências de dar e receber, aonde as coisas realmente se cruzam, porque todo mundo que deu alguma coisa nesse sentido de se colocar ali, chamar o grupo, problematizar algo, fazer acontecer algo, facilitar um processo, essa pessoa, na verdade, estava claramente recebendo muito. Por isso que saía tão... É o que mais recebia, na verdade, né? Porque estava se vendo em criação diante dessa possibilidade. Então, é um paradoxo esse dar e receber. O que eu estou usando essa terminologia no sentido de se responsabilizar pelo ambiente que se cria. Então, dizer, eu quero falar sobre isso, eu tenho vivido isso, eu tenho pensado sobre isso, eu tenho experienciado isso e gostaria, neste grupo que tem essa contenção, esse grupo que tem um processo onde a gente veio desenvolvendo um olhar onde o julgamento não impera, a classificação, a qualificação, onde a gente não tem o certo para poder, onde ninguém resolve a vida de ninguém, onde não existem soluções. Então, é um campo muito rico de desenvolvimento de algo, né? De problematização de algo e não de soluções de problema. E aí alguém se responsabiliza, fala, é este assunto que eu gostaria de desenvolver aqui. Não vou ensinar nada para ninguém, não vou esperar que ninguém resolva a minha vida, não vou buscar soluções, mas eu quero desenvolver esse processo. E eu vou dizer, esse processo ele pode ultrapassar a fala. A gente já fez aqui alguns processos que realmente já foram para o corpo. Lá atrás já teve momentos que falei, todo mundo deitado na semissupina agora, e a gente viveu um processo virtual onde era físico. Ou há pouco tempo atrás a gente fez um mantra juntos, onde todo mundo falava suas vogais, os nomes. E pode, inclusive, surgir uma provocação corporal, uma provocação física, não tem limite, né? Pode ser que alguém proponha isso, olha, minha experiência a gente está aqui das 9 às 10, então tá, às 9 nos encontramos aqui e às 10 voltaremos aqui. E entre 9 e 10 vai fazer sei lá o quê. Aí volta aqui às 10 horas para a gente finalizar isso que todo mundo foi fazer, sei lá o que se propôs. Então, para a gente realmente ir ultrapassando esse conforto, essa comodidade e esse limite que não existe no virtual. Então, esse dar e receber, ele é só uma maneira de dizer que alguém vai dizer, eu quero viver esse processo, e alguém pode dizer assim, eu assumo a responsabilidade de trazer o ambiente desse processo, eu atendo o seu pedido, ou não, ou a pessoa pede alguma coisa e ninguém atende aquilo, também não é problema nenhum. Ou alguém pega e fala assim, eu gostaria de experimentar neste grupo, nesta contenção, tal experimento, tal experiência. E aí a gente se experimenta aqui, né? O meu lugar é de trazer o meu olhar aonde toda vez que eu percebo a gente caindo para alguma coisa que reduz as nossas possibilidades, quando eu percebo, né? Eu poder trazer, porque é isso que eu faço comigo. Às vezes dá a impressão, eu sou uma pessoa bem crítica em relação a muitas coisas, dá a impressão que
eu estou sempre criticando processos, mas na verdade é o que eu faço comigo mesma. Eu me trago bastante uma crítica de atualização. E é isso que eu faço com os outros, mas eu faço com os outros porque eu faço comigo. Né? Não acho que eu estou fora de uma possibilidade de se acomodar, de repente criar um ambiente onde a gente para de se arriscar e para de criar, porque as coisas já estão dadas, né? É uma tentação para todos nós. E como eu pratico muito comigo mesma esse cuidado com em cair neste lugar tentador, eu pratico com os outros também. Então, minha função meio é trazer também essa atualização constante. Te deixei mais claro, Joana? Contemplo a sua questão? Então, a gente faz isso. Vamos experimentar. Está ali o grupo. Talvez a gente coloque algum tipo de código para dizer que, então, a gente pode pôr eu tinha dado já um nome aqui durante surgiu, mas que eu já não lembro qual era, o nome para o entre. O virtual é real? Eu acho que era isso, né? Então, a gente, por exemplo, põe um hashtag virtual é real, e aí, lá no WhatsApp, e qualquer um pode ter uma ideia melhor, ou mais funcional que essa, né? E daí coloca quarta-feira, dia tal, às 9, eu vou facilitar tal ambiente. Ou o meu pedido é que seja facilitado um ambiente para esse tipo de olhar. E aí alguém está aí que fala assim, eu vou, então, nesta data, facilitar esse seu pedido. E a gente não tem nenhum limite de estar aqui sentado, de estar aqui conversando, a gente pode ultrapassar. Quem sabe o Madison inventa uma prática de sensibilidade do corpo via internet. Vai ser um sucesso. Certo? Vamos experimentar isso? Então tá. Então, quarta-feira que vem, às 9, a gente vem para esse entre virtual. O virtual é real, a gente não tem ideia ainda do que vai ser facilitado, quem vai, né? A gente tem essa semana toda para levantar isso. Pode ser também que a gente não surja nada e eu vou entrar, mesmo quando não surge nada, quem quiser entrar junto, e a gente vê se surge alguma coisa. Se não surgir nada, a gente se viu e isso já é gostoso, e se surgir a gente desenvolve. Tá bom? Então tá. Então, vamos seguindo e quarta-feira que vem a gente se encontra. Então, muitos beijos.